A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse comentário que nós começaremos a fazer a partir da lição de número 2. Por que a partir da lição número 2 e por que a lição dos adultos, Júnior? É porque, irmãos, nós tivemos uma conversa aqui com os professores da EBD, do nosso campo aqui em Presidente Epitácio, e vocês sabem que eu me mudei para cá. E nós temos uma preocupação muito grande com os assuntos desta revista como um todo. Eu inicialmente não iria fazer comentários a essa revista, dado o fato de já haver, até mesmo dentro do nosso campo, pessoas que fazem isso muito bem. Porém, nessa discussão toda, eu acabei fazendo um panorama geral dentro da nossa igreja sobre as 13 lições e o pessoal pediu para que a gente tivesse esse cuidado de fazer uma coisa mais pormenorizada, já que houve grande impacto já nessa ideia de panorama geral, já houve bastante impacto. Então, por isso, para acrescentar aquilo que já vem sendo discutido com outros professores, em outros canais, inclusive, com todo o corpo de obreiros que já estudam bastante sobre essas lições, eu venho trazer aí a minha contribuição, tá bom? Então, você que tem o costume já de me acompanhar e já me acompanha nas redes sociais, já viu as publicações referentes ao panorama geral, mas cabe aqui reforçar que eu vou ficar fazendo alguns comentários nestas lições para adiantar, para melhorar ainda mais essa discussão, tá bom? Então, se você me acompanha e gosta das minhas aulas, seja convidado aí a seguir até a lição de número 13 com diversos assuntos importantes. Vamos ao primeiro deles, quando a gente vai falar sobre pecado, tá ok? Sobre a deturpação, na verdade, da doutrina do pecado. E a gente começa falando do início, do textuário dessa lição. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. E por que o texto escolhido de Romanos 3:20 e por que isso tem a ver com a nossa lição sobre a doutrina do pecado? Bom, se você fosse ateu, ou muitas vezes eu já ouvi de alguns ateus, essa seguinte pergunta: pecado não existe. Pecado é um conceito que fizeram para dominar. Pecado é uma aberração. Como é que eu posso ser culpado por alguma coisa que um cara há milhares de anos fez? E por que que eu posso ser culpado pelos meus desejos, pelos meus instintos, que teoricamente Deus poderia ter colocado dentro de mim? Então, esse tipo de argumentação é muito recorrente, principalmente pessoas que são antirreligiosas, nem sempre ateus são antirreligiosos, e alguns que sim se consideram, por exemplo, ateus, ou mesmo aqueles que são pessoas que são religiosas, mas que gostam de criar ceticismos, ou tem o que a gente vai discutir depois, a chamada religião sem Deus, né? E aí a gente vai tratar sobre esse assunto a partir da ideia de que pecado existe, de que pecado é real. E esse texto de Romanos traz exatamente essa ideia de que sem a lei, sem a existência da regra, a gente não sabe o que é transgressão da regra. Sem que houvesse a existência do vaticínio de dizer isto é errado, nós não teríamos a pena e, obviamente, não teríamos, então, conhecimento de que aquilo é proibido. Basicamente, isso foi bem colocado no nosso direito penal, no nosso processo penal também, né? A ideia do direito romano, a ideia do direito, o que hoje nós temos, não há crime sem lei, né? Não há crime sem uma prévia cominação legal. Essa ideia, esse princípio, ele é judaico-cristão. Ele tem essa fundamentação cristã. E Romanos 3:20 basicamente diz a mesma coisa que o princípio do direito penal diz, né? Não há crime sem lei anterior que a defina. Assim, portanto, nós só chegamos ao conhecimento do pecado como crime a partir do momento em que há uma lei. E essa lei é a lei de Deus. É a transgressão à santidade de Deus. E aí a gente vai discutir isso. O problema é que assim como se tenta, por exemplo, descriminalizar certos crimes, também se tenta descriminalizar o pecado.
E aí o que acontece é que o pecador já não se sente mais culpado de nada. E não sendo mais culpado de nada, não tem pena. E se não tem pena, não está nada errado aquilo que ele faz. E assim ele pode viver a sua vida pecando em paz. O problema é que Deus nunca vai te deixar pecar em paz, a não ser que você queira literalmente ir para o inferno. E se você for discutir a existência ou não do inferno, nós entramos num ciclo vicioso de discussão. Porém, uma coisa é certa. Se nós cremos no nosso Deus e nós cremos em um Deus bom e eterno, nós temos que crer que este Deus é juiz justo para punir os culpados. O erro o problema é, todos nós somos culpados. E aí, como um Deus justo e bom pune os culpados? Com o inferno. E como a gente sai dessa condenação? Através da graça. E a graça vai superabundar, vai cobrir ou destruir o pecado, o crime, através de um ato de remissão, de um ato de redenção, feito por Jesus na cruz. Calma, não embaralhe a sua cabeça ainda, que a gente devagar vai expor todos esses detalhes. O importante primeiro é perceber qual que é o conceito de pecado e por que pecado gera punição e por que essa punição precisa de redenção. Só assim a gente consegue entender a ideia como um todo e partir daí entender como essa sociedade atual e como as novas teologias, a sedução das novas teologias busca desconstituir isso, busca tirar isso da prateleira e fazer com que você não se sinta mais culpado pelo pecado que comete, tá bom? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que o pecado é uma transgressão da lei de Deus. No Antigo Testamento se usava a palavra ratá, né? Ratá, no hebraico. E no Novo Testamento se usa hamartia, no grego. A ideia de ratá tem a ideia de errar o alvo, né? A ideia de como se alguém que puxasse uma flecha em direção a um determinado ponto e perdesse esse ponto, e aí errasse a flecha. Hamartia tem a ideia de mais do que isso. Não só errar o alvo, mas acertar o alvo errado. Ou seja, a pessoa ainda, além de não acertar o alvo, ainda comete algo que deveria ser contrário àquilo que ele pretendia. A ideia que Paulo fala, ai de mim, que sou um homem pecador, o bem que quero fazer, não faço, e o mal que não quero fazer, esse faço. Quando Paulo fala isso, ele está falando dessa natureza que tende para o mal, que busca o mal, que busca aquilo que é errado, que erra o alvo, e não só erra o alvo, como vai na direção contrária à que deveria ir. E aí, nós encontramos pessoas que nessa vida de pecado começam a achar justificativas para os seus próprios erros. E ele diz: não, eu não sou tão errado assim em comparação a alguém que erra mais que eu. Esse pecado é bom, não é pecado, não pode ser pecado porque vem do amor. A origem é o amor, portanto, não pode ser pecado. E aí ele começa a justificar os seus erros a partir de alguns conceitos ou alguns argumentos que, na maioria das vezes, são falácias ou são argumentos circulares. E esse tipo de argumentação vai preenchendo o seu próprio ser, porque uma mentira contada 20 vezes se torna uma verdade para quem diz. Para quem diz. E aí a pessoa se convence, ela convence a si mesma de que está certa disso. E aí, a partir do momento que faz isso, ele começa a entrar em uma cauterização de mente. É o que a gente chama de iniquidade, um pecado recorrente. E algumas pessoas, no decorrer da história, criaram teorias e filosofias que buscavam exatamente isso, essa cauterização de mente, justificando seus próprios erros, achando argumentos viáveis para justificar os seus pecados. Uma dessas filosofias é o hedonismo, que busca o próprio prazer e a própria satisfação. E assim, se dá prazer e se gera satisfação, não pode ser considerado errado. Essa é a premissa. Porém, nem tudo que causa prazer ou que causa satisfação gera um bem duradouro. E aí, isso não serve só para o lado espiritual, mas até mesmo para outras finalidades, para outro tipo de reflexão.
Por isso a gente não pode normalizar aquilo que às vezes é um prazer imediato, mas que gera um prejuízo total futuro. E é isso que o pecado vem ensinar. Satisfaça-se o máximo possível hoje e nem se preocupe com amanhã. Porém, assim como qualquer outro problema, qualquer outra coisa na vida, se você busca incessantemente uma determinada coisa para prazeres temporários, logo você não conseguirá atingir nenhum alvo duradouro futuro. A ideia de pecado, então, seja pelo ratar, seja por hamartia, traz a ideia de que nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, buscar a Deus, glorificar o nome de Deus. E então, o pecado passa a ser uma dívida que temos com Deus. Essa ideia aqui, ó. Esse peso que carrega por causa da dívida que tem para com o próprio Deus. E lembre-se, essa dívida não é com o diabo, essa dívida é com Deus. E é uma dívida tão grande e impagável que só o próprio Deus pôde pagá-la para si mesmo. Por isso ele envia Jesus para redimir o pecador. Porque se fosse para julgar o pecado de Adão, a humanidade teria morrido ali, teria acabado ali. Nós não teríamos outra chance. Não seria só com o dilúvio, mas antes, com o próprio Adão, a humanidade teria acabado. Porém, Deus foi gracioso e, além de vestir Adão e Eva, deu-lhes um alerta, deu-lhes uma punição, mas também lhes deu graça e uma promessa. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho. É o evangelho sendo pregado no Antigo Testamento, dizendo: olha, um descendente de vocês. Adão era a imagem de Deus. Ele corrompeu essa imagem através do pecado, através dessa transgressão, através da sedução da serpente ao dizer: você será igual a Deus. O pecado do orgulho, o primeiro pecado e o pecado favorito do diabo. E esse pecado do orgulho, feito em Adão, corrompeu a imagem de Deus em Adão. E a sua descendência, os filhos de Adão, quem assistiu ou leu Crônicas de Nárnia vai reconhecer isso, os filhos de Adão, eles passam a ser a imagem de Adão, a imagem corrompida. E esse pecado, esse erro de Adão, passa a seus filhos por causa desta imagem corrompida adquirida na natureza pecaminosa humana, em Adão. Nós não somos a imagem distorcida de Deus, nós somos a imagem distorcida que herdamos de Adão. E essa natureza pecaminosa que herdamos em Adão nos faz também culpados em Adão. Por isso, Deus, ao pagar a dívida em Jesus, ele se torna um novo Adão, é isso que Paulo fala. E aí nos faz renascer e voltar a ser a imagem de Deus perfeita. É essa imagem de Deus que nós ganhamos no novo nascimento. Nós passamos não a ser mais filhos de Adão, mas filhos de Deus. E é por isso que João 12 diz que a todos quanto creem no seu nome, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. E é por isso que a ideia de pecado é tão contrária a ser filho de Deus. Porque nos remete à imagem do antigo eu, o filho de Adão, que nós não mais somos a partir do momento em que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí é esse pecado, essa dívida que nós temos que lutar, contra esse pecado que nos faz querer voltar para aquela antiga natureza que nós lutamos todos os dias, até o dia da glorificação final. Quando então nós não seremos só livres dos efeitos do pecado, da punição do pecado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas também seremos livres da presença do pecado em nossas vidas. Quando assim, aquilo que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se reveste da imortalidade, e assim nós passamos a ter um outro tipo de vida em um outro estágio, porque nós finalmente teremos completado o tempo e haverá um momento em que Cristo nos buscará e a gente poderá ser glorificado. E é esse corpo que é mortal, esse corpo que se deteriora, não mais será assim, porque nós herdaremos finalmente, nós seremos transformados realmente no corpo que Cristo preparou para nós a partir do momento em que somos
finalmente glorificados em Cristo. Bom, essa é a ideia do significado de pecado e dos efeitos do pecado. E aí a gente precisa entender que em Adão, tudo isso se tornou universal. O pecado se tornou universal. Romanos 3,23 dá a sentença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, aquela imagem caiu. Passamos a ser a imagem de Adão. Deus provê, no entanto, em Gênesis 3,15, que o filho de Adão, um dos descendentes da mulher, um dia pisaria a cabeça da serpente, assim como a serpente picaria o seu calcanhar, ou morderia o seu calcanhar. Essa perseguição da serpente, da ideia de Satanás, vem no decorrer de toda a Bíblia até o Apocalipse. A história já está contada, o final já está dito. No final das contas, na cruz, Cristo pisou a cabeça da serpente, mas a serpente continuou perseguindo e ferindo o calcanhar dos descendentes de Cristo, da igreja, daqueles que representam Cristo, a igreja, e assim vai continuar perseguindo. E estamos hoje exatamente num tempo de início de perseguição. É apenas o início de perseguição contra a igreja, contra o corpo de Cristo. É Satanás continuamente tentando alcançar o calcanhar da igreja, estando sempre atrás, buscando um jeito de picá-la, de destruí-la. E aí é Cristo quem nos protege e cuida de nós, porque ele proveu o resgate. E aí, enquanto isso, a gente vai lutar, não só contra a perseguição de Satanás, mas contra a nossa antiga natureza querendo aflorar o tempo todo. O nosso homem antigo, a antiga existência pecaminosa, a natureza pecaminosa, querendo tomar o lugar dessa nova natureza que adquirimos ao aceitar Jesus. E aí, tudo isso gera um efeito de destruição da nossa mente, principalmente daqueles que não se aproximaram de Jesus, aqueles que não reconheceram Jesus. E essa destruição, esse pecado, ele é como se fosse uma doença que vai tomando conta, degrau a degrau, centímetro a centímetro, de tudo dentro do ser humano. Todo o ser humano. Ele toma conta da mente. O pastor Jonas Madureira chama isso de efeito noético, não de Noé, mas de nous, mente, efeito noético, ou seja, a nossa mente passou a não conseguir sequer entender nada relativo a Deus. Nós, mesmo sendo seres espirituais, não entendemos das coisas espirituais. Mesmo sendo seres físicos, não entendemos das coisas físicas. Mesmo sendo seres com mente, não somos equilibrados psicologicamente. Todos nós temos desequilíbrio emocional, em pequeno ou em grande grau, necessitando ou não de ajuda psicológica, psiquiátrica, mas nós temos este desequilíbrio, não somos 50-50. Nós não temos toda esta capacidade de equilíbrio dentro das nossas emoções, nas nossas faculdades mentais. Nós temos estágios de confusão e todos têm, porque também é efeito do pecado. Não só isso, todo este pecado trouxe para a humanidade uma deturpação na sua moralidade. A relação perdida não foi só vertical entre o homem e Deus, mas também foi uma relação perdida de modo horizontal entre o homem e o homem. Ou seja, Adão e Eva também se perderam no processo do pecado. Adão e Eva também pararam de se comunicar. Foi parte da sentença de Deus que a mulher fosse muitas vezes subjugada pelo homem e que o homem passasse a dominá-la e que o desejo dela fosse para com ele. Ou seja, no final das contas, a relação do casal não seria perfeita nunca, porque o pecado havia estragado também isso, também havia deturpado isso. E não é à toa que nós vemos durante toda a história as mulheres sendo muitas vezes subjugadas exatamente como fruto do pecado, não da humanidade em si. Ou seja, a falta de relação e o homem, ao invés de ser protetor da mulher, como ele foi criado para ser, ele passa a ser alguém que subjuga, que maltrata, que destrói, quando ele não foi criado por Deus para isso. O homem foi feito para ajudar a mulher, para ser o protetor, a segurança da mulher, a base sólida na qual ela pode se suster. No entanto, o homem, por causa do pecado, acabou desejando subjugar e dominar a mulher. E aí a mulher, lógico, se revolta em relação a isso, porque também o seu desejo, que antes era de ser protegida, cuidada e amada, passa a ser também de se livrar do jugo opressor do homem que foi contaminado pelo pecado.
Olha só como a relação homem e mulher passa, portanto, a ser uma relação complicada. E aí essa moralidade vai se destruindo. O homem quer mais mulheres, as mulheres querem homens que não sejam tão opressores, ou quer dominar os homens, quer inverter as situações. Muitas vezes acontece de a mulher deixar então o objetivo de família e passar então para outro tipo de moralidade, outro tipo de prática, e a sexualidade que deveria ser sadia, com bons objetivos, com objetivos de constituição plena de uma sociedade firme, balizada, reprodutora, mas que também fosse educadora, construtora, que fosse uma sociedade que se edificasse em princípios sólidos, morais, absolutos, porque é isso que Deus é, absoluto, ela passa a ser uma sociedade que tem múltiplas bases, e as bases são móveis, são flexíveis, são fluidas, como diz Zygmunt Bauman, são líquidas. E aí essa moralidade, ela se deturpa, ela se destrói. E ela vai se destruindo cada vez mais porque a sua base não está em Deus, a sua base está no pecado. E aí, não só isso, mas também a sua espiritualidade vai se deturpando. E aí o ser humano passa a ter múltiplas religiões. As múltiplas religiões se dividem em dezenas, milhares, milhões de subdenominações. E não só isso, não é uma questão do erro, do problema das denominações existirem, não, mas o próprio conceito de crença, ele é deturpado por causa da presença do pecado. As pessoas não alcançam mais Deus. Eu disse isso no panorama geral e vou repetir aqui. Tudo que nós temos na Bíblia, tudo que nós temos na criação, tudo que nós temos no conhecimento humano, tudo que nós temos em todo tipo de base que podemos alcançar, não chega a ser nada, nada, nada de Deus. Se a gente pegar um copinho de café de 50 ml, irmos na beira do oceano, encher esse copinho e dizer aqui está o oceano inteiro, nós seremos ridicularizados. Também não podemos dizer que todo o conhecimento que temos, tudo aquilo que examinamos Deus, nem chegue perto daquilo que Deus verdadeiramente é. Nós só temos de Deus aquilo que Ele mesmo se revela. Portanto, a nossa espiritualidade, quanto mais próxima de Deus, mais perto chega do que Deus se revelou para nós, do que Deus revelou para nós, mas nunca da essência de Deus. Nós só teremos a plena essência de Deus no momento em que formos glorificados. E aí, como diz a Bíblia, o vermos face a face. Enquanto isso, a nossa espiritualidade também é guiada por parâmetros, pela Bíblia. A gente precisa desta base. E aí, se a gente não tiver esta base, ou se esta base for fluida, e aí entram outras lições dizendo sobre isso, a nossa fé, ela desmorona, ela não tem firmeza, ela não é balizada. E aí essa espiritualidade também acaba sendo destruída ou deturpada por causa do pecado. Vê como o ponto 1, como o tópico 1 dessa lição, traz tanta coisa importante para ser discutida. Então, ao invés de muitas vezes, professor, bater em cima de um conceito de pecado como um ato, passe a tratar o pecado como verdadeiramente como ele é, como se fosse uma doença ou um vírus que destrói o ser humano em toda a sua essência. E aí o conduz para práticas erradas, o conduz para práticas que afastam ele de Deus e que erram o alvo para o qual ele foi criado. Ou seja, o homem que foi criado para ser o amor e a proteção da mulher passa a ser aquele que espanca, aquele que bate, aquele que xinga, aquele que domina, aquele que não faz aquilo que deveria fazer. Ele erra o alvo e vai na direção do alvo errado. Aquele, portanto, que deveria ser o progenitor, aquele bom cuidador dos filhos, é muitas vezes o pai que abandona, é o pai que destrói, o pai que não dá bases, o pai que não educa. Portanto, ele não só erra o alvo, ele vai para a direção do alvo errado. E aquele que deveria ser o pastor que cuida, que orienta, que direciona o caminho correto, é muitas vezes o líder que domina pela autoposição, que é autocrata, que busca como um cajado de força, ou muitas vezes retirar a lã da ovelha a todo custo, sendo um mercenário. Ou seja, a espiritualidade também é deturpada. A moralidade, então, a gente não precisa nem tocar. Então, tudo isso é fruto do pecado, dessa doença que o ser humano adquiriu na transgressão de Adão. Então, bata em cima desta tecla, porque não somos nós que definimos o que é ou o que não é pecado. Quem define o que é e que não é pecado é a Bíblia.
E a Bíblia define a partir do conceito de pecado e não dos detalhes das práticas. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus é pecado. Tudo aquilo que atinge diretamente o domínio e a santidade de Deus, aquilo que Deus colocou como certo, é pecado. Muitas vezes não vai ser o costume, a gente tem que parar de muitas vezes associar pecado a um costume, a uma cultura ou a determinados atos específicos. A gente, se examinar o conceito e o princípio, vai conseguir definir muito melhor o que é pecado a partir do que ele realmente é, do conceito dele, e não simplesmente de um ato que nós achamos ou não, avaliando o que é pecado. Senão, a gente vai ficar dentro da linha do fiel que sempre pergunta para o líder religioso: isso é pecado ou isso não é pecado? E o líder religioso tem que, como um juiz, julgar se aquilo é ou não pecado. Não somos nós que definimos o que é pecado. Quem define é a Bíblia. E a Bíblia, como nosso manual, vai dizer aquilo que é defeito na nossa Constituição, ou seja, naquilo que nós fomos destruídos por causa de adquirir essa doença chamada pecado. E a adquirimos lá em Adão. Consegue entender? Por isso, todo pecado gera uma consequência. Seja um pecado pequeno, seja um pecado grande. Mas, Júnior, existe pecado pequeno e pecado grande? Sim e não. Para a ida para o inferno, ou seja, para o julgamento divino, não existe gradação de pecado. Ou seja, se eu mentir ou matar alguém, para Deus é a mesma coisa. Aí você, sério isso? Isso, sério. Em termos de inferno, o mentiroso vai para o inferno e o homicida também. Mas em termos de consequência na terra, isso é um parâmetro diferente. Se eu digo para minha mulher que ela está bem vestida quando ela não está, ou quando eu digo, Mer, você está bonita hoje, quando ela não está tão bonita hoje, ou quando eu não acho que ela está tão bonita hoje naquele momento, lógico que eu nunca acho que minha mulher não está bonita, né? Deixa isso bem claro. Mas se eu fizer isso, ou contar esse tipo de mentira, o máximo que eu posso ter é uma decepção, é uma cara feia de um lado, é uma reprimenda de outro, mas não há grande consequência. Porém, eu me torno mentiroso e também digno do inferno. E se eu matar alguém, vou pegar pena de cadeia. Se não for legítima defesa, vou pegar cadeia, tem toda uma consequência jurídica em relação a isso. E fora a consequência moral, psicológica e tudo mais. Então, portanto, as consequências da terra são diferentes. Mas em termos de ida para o inferno, é tudo igual. Para Deus é tudo igual. E aí essa penalidade do pecado é única. A morte, Romanos 6, 23. E assim, todos nós em Adão nos tornamos desobedientes e inimigos de Deus, Romanos 1. Nós nos tornamos inimigos de Deus e por causa dessa desobediência, fomos condenados à morte. Para que a execução desta sentença não fosse executada de imediato a todos os homens e a humanidade se extinguisse por todo, Deus criou um plano, e esse plano envolver criar uma nova humanidade, que é formada a partir de uma família de um homem que se relaciona com Deus de forma sincera, Abraão, e assim toda essa história até chegar em Cristo é desenvolvida e aparada por Deus para que essa nova humanidade nascesse dentro da humanidade corrompida. E assim, dessa pequena partícula da humanidade, Deus desenvolvesse uma nova humanidade em Cristo e assim o pecado fosse finalmente exterminado de dentro para fora, ou seja, dentro da própria humanidade, a partir da intervenção direta de Deus, o pecado fosse eliminado. E assim o homem, com seu livre-arbítrio, com toda a sua capacidade de escolha dada por Deus, ele pudesse escolher seguir a Deus e pertencer a esta nova humanidade, pedindo a Deus esta graça, buscando a Deus esta graça, estendendo a mão como mendigo que necessita de comida e precisa dessa comida, e aí alcançando de Deus essa graça e sendo assim transformado a partir da imagem de Cristo e sendo assim feito justificado por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Assim, a sentença que estava direcionada a nós foi direcionada a Cristo. E aí ele pagou a nossa dívida para com Deus e não nós. Assim nós somos sempre e eternamente seremos
pecadores perdoados, e não justos exatamente, mas sim pecadores perdoados pela obediência de um só, Cristo. Assim como herdamos, por causa da desobediência de um, a natureza que nos fez ser condenados à morte. E assim, através da obediência de Cristo, fomos vivificados por meio do seu Espírito Santo. Entendeu a ideia? Bom, e é essa a premissa de Romanos 3,20 que lemos no texto áureo. Nós não conseguiremos, a partir do momento que entendemos que a lei nos diz que nós somos culpados e que foi por meio de Cristo que nós alcançamos redenção, nós vamos entender que as nossas obras não podem nos fazer chegar a perto de Deus. Posso ser o cara mais santo do mundo, posso ir para o mais longínquo monastério, posso passar as 24 horas do meu dia durante toda a minha vida orando, jejuando e fazendo caridade. Isso não vai me justificar diante de Deus, porque eu eternamente sou pecador. Herdei isso de Adão, e mesmo que eu não tivesse herdado isso de Adão, eu nasci em pecado, como diz o Salmo 51, e naturalmente um homem tende a fazer o que é errado. É igual eu brinco muitas vezes na sala de aula. Ei, será que hoje você nunca matou ninguém no pensamento? Você não matou ninguém no pensamento? Será que você não desejou mal a ninguém? Será que você não teve um minuto de orgulho ou de inveja ou de desagravo, ou teve algo dentro de você que te trouxe o sentimento de maldade? Será que você passou o dia inteiro tão puro assim? Se isso não aconteceu, então bem-vindo à vida dos pecadores e você precisa de redenção. E essa redenção só pode vir através de Jesus. Só o sacrifício dele foi puro o suficiente para pagar a nossa dívida para com Deus. Foi ele que proveu o único caminho pelo qual nós trilhamos até a vida eterna. E aí a gente combate aquilo que não é de Deus. E aí eu chamei de pseudo-teologias, tá? Pseudo-teologias. Porque não são teologias. Teologia significa o estudo teo, né? Deixa eu pegar um lápis aqui, um marca-texto. Teo significa Deus, theos, Deus. Logia significa estudo, ou seja, o estudo acerca de Deus. Nós não estudamos Deus, porque não temos capacidade de estudar Deus, mas estudo acerca do que Deus nos revela, o estudo acerca de Deus. Então, teologia estuda Deus. Se essas coisas aqui, elas tentam estudar Deus, ou tentam desconstruir as crenças em um Deus verdadeiro, elas não são teologias. Elas são pseudo, falsas teologias. Ou elas ensinam o Deus errado, ou ensinam uma forma errada de ver Deus. Então, das duas, uma, tá bom? Então, por isso eu chamei de pseudo-teologias. Bom, uma delas é o pecado social. O pecado social, a teologia do pecado social diz o seguinte: o errado não é o ser humano. A gente desindividualiza o pecado. Ou seja, a conduta não é tipificada e individualizada pelo criminoso, mas a gente pune a sociedade. Imagina se isso fosse transferido para o direito penal. O cara assassinou. O cara assassinou o vizinho. Teve uma discussão e assassinou o vizinho. E aí o delegado chega, os policiais chegam e aí prendem ele e diz: olha, o culpado na verdade é o bairro. O bairro é violento. O bairro é socialmente, ele tem uma renda per capita muito baixa. Então vamos fazer o seguinte: vamos prender o prefeito, vamos prender o subprefeito, vamos prender os vereadores, porque o culpado não é você, filho, que matou o outro. O problema, na verdade, quem está errado é o sistema inteiro. Então vamos prender todos os políticos e executar todos os políticos e todos os gestores deste bairro, desta cidade, porque o erro está no sistema, não está em você. Vamos fazer o seguinte: vamos matar o ministro da Economia, porque na verdade o erro é dele, que não proveu condições suficientes para você ter uma condição financeira, para não ter que ficar com raiva e não ficar estressado com seu vizinho que colocou o som alto. Ridículo isso, né? Então, pois é, essa ideia do pecado social se aplica mais ou menos nesse sentido. O errado não está na pessoa, é o sistema. O problema aí, na verdade, é o conjunto.
não é o indivíduo. Quando você não tem senso individual de pecado, isso não pesa. Ou seja, o peso do pecado é distribuído pela sociedade inteira. E assim o indivíduo diz: não, eu não estou tão errado assim. Ou seja, na verdade, o errado é o sistema inteiro. O errado o erro está na sociedade. Aí entra aquelas frases famosas, né? A sociedade cria os seus monstros para depois prendê-las. Então a gente desindividualiza o erro e distribui o peso do pecado. E aí ele não recai, no final das contas, em cima de ninguém. Então, porque a sociedade também não assume o seu próprio pecado, o seu próprio erro. E assim nós vamos seguindo numa sociedade que vai cada vez mais se corrompendo e que não tem mais noção de pecado. E que procura, na verdade, sempre o próximo algoz, sempre o próximo culpado. Nunca vem em si mesmo, nunca olha para si mesmo. É como Adão fez, desde sempre. A mulher que tu me deste é que me deu o fruto e eu comi. Ou seja, se há alguém culpado nessa história, é a mulher ou o Senhor Deus. Eu não sou. Eu desindividualizo o pecado. Outra pseudo-teologia é a teologia da libertação. E não é só porque ela tem cunho marxista. Bom, Marx era aquele folgado que sentava no sofá de cueca, enquanto seu amigo Engels, filho de burocrata, filho de um industriário, usava a mesada do papai para sustentar os dois, né? Só porque ele era um cara inteligente, não justificava ele ser esse tipo de pessoa, tá bom? Bom, de qualquer forma, não é só porque Marx era esse tipo de pessoa e esse tipo de pensador folgado que não tinha nenhum tipo de experiência em trabalho, a não ser as suas elucubrações. A teologia da libertação ela vem com esse princípio, tá? Vem com essa filosofia. E aí é uma filosofia que é mais teórica do que prática. É algo que é idealista. E que quando você pega o conjunto geral, até parece uma teologia caridosa. Mas que no final das contas, quando você esmiuça e examina, percebe que na verdade ela tem o cunho de trazer uma opressão ainda maior sobre as massas, colocando no final das contas uma segregação. E aí a gente tem que entender que a teologia da libertação vem com essa ideia de libertação da opressão, libertação do pecado por meio das opressões que vêm do sistema religioso, do sistema econômico, do sistema político. E aí ele mistura a política e a religião. Mistura o conceito filosófico com o conceito teológico. E no final das contas, é como se Roma interferisse dentro do cristianismo, que não deixa de ser verdade que muitas vezes no decorrer da história isso aconteceu. Mas a teologia da libertação ela traz essa ideia. E de novo, ela faz a mesma muito do que o pecado social faz, que a ideia do pecado social faz. Ela tira a ideia da individualização do pecado, da culpa que eu tenho por ser pecador. Ai de mim que sou pecador, não, agora é ai de nós que somos pecadores como um todo. E que na verdade isso é fruto de uma família opressora em que o pai batia, em que o pai dizia que eu não podia, e ele também foi criado por um sistema opressor, e assim vai, e assim vai, e assim vai. No final das contas, é esse tipo de teologia que lá na frente vai dizer: não, o diabo, coitado, é só um filho que se revoltou contra a opressão de um Deus soberano. Será que não estão fazendo isso já com a série Lúcifer? Por isso, essa ideia é tão perigosa, porque ela se reveste de uma pele de cordeiro, muitas vezes com uma ideia bonita de caridade, de cunho social, de igualdade, e no final das contas, ela é mais segregadora ainda, porque o objetivo dela é distanciar o ser humano da individualização do seu próprio pecado. E aí fazer com que o pecado seja distribuído entre as massas. E a opressão seja a nossa opressão, né? A opressão do marxista, não a opressão de qualquer outro sistema. Ou seja, vamos misturar tudo. Vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. Vamos fazer com que o sistema religioso, político, econômico seja tudo misturado. E aí a gente coloque essas ideias de cunho econômico também dentro da política, também dentro da religião. E assim, logo logo a gente não tem mais pastores, logo logo a gente não tem mais líderes, logo logo o que vale mesmo
é a massa dos fiéis, assim como o proletariado. No final das contas, a teologia da libertação vai dizer: não, não sirva a ninguém, revolte-se sempre, porque você precisa se libertar do jugo, inclusive do jugo de Deus. E aí ela elimina Deus da equação. Perigoso, né? Pois é, não creia nisso então. Outro ponto, que aí é pior ainda, é a ideia do liberalismo teológico. Detalhe, o liberalismo teológico contribuiu, de certa forma, em muitas coisas para o exame da Bíblia. Porém, isso não justifica o fato o que ele trouxe de ruim e que acabou destruindo cada vez mais uma ideia positiva que pudesse trazer. No final das contas, o liberalismo começou a trazer ideias muito cruas, do tipo: todos os caminhos levam a Deus. No final das contas, Deus tem sentimentos. E aí começou a colocar a ideia de que, no final, que todo mundo tem um pouquinho do Deus verdadeiro. E aí o fato de Deus ser transcendente começou a ser utilizado também filosoficamente para que disser: olha, as outras religiões também têm Deus. Deus é um só. Ele só se muda. Ele pode ser Buda, ele pode ser Maomé, ele pode ser qualquer outro. Né? Ele pode no final das contas, todos nós servimos a uma entidade. E aí a gente tira a personalização de Deus. Ou seja, não é mais Cristo. Então, o liberalismo teológico começa a aceitar tudo, porque diz: no final das contas, a gente todos somos irmãos. E essa ideia de fraternidade começa a tirar também as principais bases de crença cristã, do sistema judaico-cristão, do sistema qual a base da sociedade ocidental foi formada. E aí a Bíblia passa a ser apontada, passa a ser descredibilizada. E aí essa base que nós temos como um manual que nos diz aquilo que devemos fazer, como devemos ser, como devemos nos relacionar com Deus e conosco mesmo e com os outros, esse manual já não está mais certo. Esse manual precisa ser atualizado, esse manual precisa ser ressignificado. E aí entra o grave problema, porque começam a enxergar Deus com outras lentes, lentes cada vez mais frágeis. O Deus vai ficando menor, 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 até o ponto de caber na consciência e na cabeça desses teólogos liberais. E no final das contas, a Bíblia passa então a ser só mais um livro, e o que importa é a sua interpretação e não exatamente o que a Bíblia diz. Outro perigo são pseudo-teologias. É aí que a gente vive um conflito ético gigantesco. E é muito problemático porque a fé entra em crise. Não é só um conflito ético, de comportamento, de conduta, de moral, não é a visão acerca do pecado, é mais do que isso. Entra neste cunho uma busca cada vez mais incessante por prazer. Isso leva automaticamente a uma imoralidade sexual. Além disso, as vidas começam a passar a ser cada vez mais descartáveis. Podem ser ignoradas, podem ser muitas vezes até fruto de satisfação de um ser dominante. É aí que o aborto passa a ser visto como algo possível e como algo até mesmo desejável. Cada vez mais justificativa se usa para diminuição da vida. A vida passa a ser cada vez mais descartável. Primeiro a do bebê, primeiro a do feto, depois a do bebê, depois a do próprio ser humano. A do ser humano adulto passa a ser. Dependendo de como você for, dependendo da cor da sua pele, dependendo da sua preferência, dependendo de quem você seja, eu vou te tratando cada vez mais como um ser de segunda classe. Isso é perigoso, isso é nojento, isso é cruel. Quando a gente julga alguém pela cor da pele, pela preferência sexual, por qualquer que seja, isso é horrível. Só que a gente tem que entender que existe um parâmetro base, e o parâmetro base está na Bíblia. Nós não somos chamados pela Bíblia para ser preconceituosos. Nós somos chamados pela Bíblia para ser santos. Então, tudo aquilo que não é santo, a gente rejeita. E não é com o objetivo de destruir, com o objetivo de odiar, mas com o objetivo de trazer para mais perto de Deus aqueles que estão mais longe. Por isso, essa crise ética afasta a sociedade de Deus, enquanto a gente tenta puxar de volta a sociedade para mais perto de Deus. Só que as falsas teologias, os falsos mestres, as pessoas que buscam cada vez mais tirar estas bases sólidas,
fazem com que haja uma esterilização cultural para que a base judaico-cristã seja dissolvida. E aí, para isso, elas precisam aumentar a imoralidade. Essa é a receita, é a busca é aquilo que o diabo quis fazer desde cedo. Eu vou falar mais na frente sobre a estratégia de Balaão, é o que o diabo está usando. Ele aumenta a imoralidade sexual, inclusive sexualizando nossas crianças, tá? Começa a diminuir a importância da vida, principalmente a partir do modelo intrauterino, ou seja, a partir do ventre, e assim ela consegue o efeito da esterilização cultural, ou seja, eu vou criar uma sociedade que não tem mais bases sólidas, pai, mãe, já não tem mais a ideia de pai, a figura masculina, figura feminina, a gente tira toda esta base, torna tudo isso fluido, volátil, torna isso tudo confuso, para que no final das contas quem crie as crianças não seja a família, mas seja a escola, seja a sociedade, seja o governo. E aí essa filosofia de todos por todos, no final das contas, destrói todos. E aí isso vira uma esterilização cultural, uma aculturação. Eu deixo de ter a cultura do reino e passo a aderir à cultura do mundo. E quanto mais eu adiro à cultura do mundo, mais enfiado em lama eu fico e mais assimilado pelo pecado eu sou, mais manchado pelo pecado eu sou. Cada vez mais eu vou afundando e aí lá na frente eu vou cair em mim e vou perceber que estou tão sujo e não tenho forças para voltar. Preciso da mão resgatadora de Deus. E a mão resgatadora de Deus, ela vem através de aulas como essa, vem através de pessoas que ainda pregam a verdade, vem através de pessoas que ainda falam de Deus para você, tá bom? Então,